Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós hoje e sempre. Vamos à nossa lição. Essa semana estamos estudando sobre o capítulo 1 de João ainda, falando sobre o prólogo de João. Hoje, terça-feira, temos mais duas perguntas, como diariamente a gente faz, Hoje a pergunta 5 e 6, a quinta pergunta nos traz aqui o seguinte questionamento: que poderosa revelação fez João Batista a respeito da missão de Jesus? João 1,18 diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Olha, meus amados, que revelação impressionante essa de João, inclusive com uma frase de efeito, uma frase espiritual, nos forçando, nos convidando a refletir profundamente nessa mensagem. Primeiro ele começa dizendo que Deus o Pai é invisível. É óbvio, Jesus Cristo, quando a Bíblia fala, quando João evangelista escreve sobre Deus, está falando de Deus o Pai, e não de outra pessoa, e nem de Cristo, é somente do Pai. Por quê? Porque ele diz categoricamente no início do verso aqui, que Deus é invisível, e Jesus Cristo, o Filho, não é. Muita gente viu Jesus Cristo, Muitas pessoas, milhares ou milhões de pessoas viram a Cristo, quando ele esteve aqui na terra, Então, obviamente, o texto aqui está falando única e exclusivamente de Deus o Pai, o único Deus. Isso é óbvio, isso é claro, Basta a gente exercitar um pouco o maior órgão, a maior dádiva que Deus deu ao homem, que é um cérebro, que é uma mente com livre-arbítrio, uma mente racional, com capacidade de pensar. Basta a gente usar esse músculo, esse órgão perfeito, maravilhoso que Deus nos deu. Ele começa dizendo isso, que Deus, o Pai, nunca foi visto por um homem pecador, por alguém pecador, obviamente, ele está se referindo aos pecadores, porque Adão, quando foi criado por Deus, através de Cristo, obviamente Adão viu, Quando Deus disse ao filho, façamos homens a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Adão viu quando abriu os olhos, obviamente. Mas depois do pecado, diz Isaías 59, versículo 2, que Deus não pode mais ser visto pelo homem pecador. A partir do pecado de Adão, quem vem falar com ele agora já não é mais Deus o Pai. Agora é o Elohim, aquele filho poderoso, o herdeiro de Deus, que se transforma, o mensageiro de Deus agora para com o homem. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Então esse muro de separação, Deus precisava substituir esse muro, ou uma ponte por cima desse muro ser providenciada. E o Pai providencia seu Filho como o mediador, entre ele e o homem. Então Deus, ele começa dizendo logo isso. Então, como Deus não poderia ser visto, pelo homem pecador, o que ele faz? Através do Filho, ele providenciando o Filho unigênito, lá no Antigo Testamento, o Filho divino, o Filho unigênito, o único gerado dele, retirado do seu próprio seio, do seu lado, da sua presença, ou até de dentro de si mesmo, como você quiser compreender aí, tanto faz, Esse Filho unigênito, ele diz aqui, que está no seu seio. Aí você pergunta, que linguagem é essa? Se João está falando, aqui no capítulo 1, verso 18, é um prólogo, João já está dizendo o quê? Ele está falando numa ordem cronológica de um Cristo que ainda estava no meio deles, ou quando João escreve esse livro aqui, já é 20 e poucos anos depois da ascensão de Cristo, Cristo já estava sentado à direita do Pai? Claro. Então João está escrevendo aqui no tempo presente, o Filho unigênito, que está no seio do Pai,
João está falando aqui de uma forma pretérita, de uma forma, né, presente ou de uma forma futura. Se nós estudarmos direitinho isso aqui, a gente pode entender que ele está falando das 3 fases, né? Que está, que sempre esteve, que esteve, que está e que sempre estará, né, no seio do Pai, né? Então esse Jesus Cristo, este Filho unigênito, é quem começou a revelar o Pai desde lá o princípio. Revelar o Pai a Adão, aquele pecador, né? A partir do momento em que ele sacrifica um animal para vestir Adão, o perdão a Adão, né? A orientação para Adão continuar nos caminhos de Deus e não desistir, viver sob a esperança que um dia o Salvador viria resgatá-los. Adão viveu nessa esperança. Esse Filho unigênito que revelou, né, a pessoa maravilhosa de Deus, o Pai, a Sete, a Enoque, a Matusalém, a Noé, a Abraão, a Isaac, Jacó, a José, a Moisés, a Josué, a Samuel, a Davi, a Daniel, a Malaquias e aí por diante. Este anjo, este mensageiro, que a Bíblia diz aqui que esse Filho unigênito é quem revelou a pessoa do Pai. Não há ninguém com tanta capacidade, com tanto conhecimento para revelar a pessoa do Pai, a não ser o Filho. E ele vai dizer lá em Mateus, capítulo 11, versículo 27, ele vai dizer: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Então imagine só, essa capacidade que o Filho tem. Agora, para que o Filho conheça o Pai assim, significa o quê? É alguém muito íntimo. É alguém que só olhando nos olhos já sabe o que ele quer. Só olhando nos olhos já entende o que ele está precisando. E eu digo isso porque em comunicação com familiares com a minha mãe, por exemplo, muitas vezes, só quando eu olhava, estava procurando alguma coisa, ela já sabia o que eu estava procurando, sem nem abrir a boca, né? Então, hoje a minha esposa também, assim, se eu estou com um olhar assim, querendo encontrar alguma coisa tal, ou precisando de alguma coisa, já se deduz, né? Ou seja, veja que uma vida de convivência íntima promove isso. Então, quando Cristo diz, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ele está dizendo, olha, eu tenho condições de revelar o Pai, não é só daquilo que eu vi externamente dele, não. Eu estou revelando o Pai porque eu o conheço por dentro, eu conheço o ser íntimo, eu conheço o amor dele, o caráter dele. Eu fui capaz de dar minha própria vida porque eu confio nele. Imagine só o nível de confiança, o nível de conhecimento que Cristo tem do Pai. É isso que ele quer nos transmitir. Esse é o maior exemplo que Cristo deixou para nós. Como dizem hoje, né? O maior legado é esta fé, é este poder que ele quer passar para a gente hoje. Continuando, meus amados, vamos aqui para a 6ª pergunta. Que pergunta fizeram os líderes dos fariseus a João Batista? E qual foi a resposta do profeta do deserto, né, de João Batista? Qual foi a resposta desse homem simples, mas poderoso, que habitava os desertos e que frequentava ali a região do Rio Jordão, perto de Betânia, né, onde realizava os batismos, e que os fariseus, os líderes religiosos dos judeus lá em Jerusalém, temiam. Era um homem que não era poderoso socialmente, humanamente falando, não era poderoso politicamente, não era poderoso financeiramente, não era um homem influente quanto aos líderes, aos governadores, tal, não era um homem que transitava e era amigo dessas pessoas, né? Apenas tinha seguidores, tinha um povo, né, que já era um grande poder, mas esse homem era muito simples. Era tão simples que toda a cúpula de líderes, né, olhava diferente para ele, né? E, obviamente, não queria o bem dele. Então diz aqui, vamos usar aqui 2 versos bíblicos, né? João
capítulo 1, versículo 19, e João, capítulo 1, versículo 20. Como tem duas perguntas aqui, dois versos, né? O primeiro verso diz assim: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes, olha só quem mandou, sacerdotes e levitas, para que lhe perguntasse: quem és tu? Olha quem eles enviaram: sacerdotes, os teólogos, os religiosos, e os levitas, né? Aqueles que trabalhavam também no serviço do templo, religiosos. Aqui não foi os doutores da lei, aqui não foi os escribas, quem foi aqui foi os próprios sacerdotes do templo, os levitas, e perguntaram: quem és tu? Né? Essa foi a grande pergunta que os líderes religiosos queriam saber: quem és tu? Veja que a religiosidade, ela é tão pequena, ela é tão cega, parece que ela diminui o cérebro do ser humano, né? Parece que ela diminui a mente, a capacidade espiritual do ser humano. O religioso, ele é tão cego, ele está tão preso ao sistema, né? Que ele prioriza aquilo que não tem importância. Quem é tu? Você já falou com alguém que disse que era crente e a primeira coisa que ele perguntou: qual é a tua igreja? Não é assim hoje os crentes fazem? Hoje os crentes que não têm discernimento espiritual, os crentes que não são cristãos de verdade, que não seguem a Cristo. Porque o crente que segue a Cristo, ele não pergunta qual é a tua igreja, qual é a placa da tua igreja, não está preocupado com isso não. Está preocupado com o testemunho que você tem. O que é que Jesus Cristo tem feito na sua vida? Faça essa pergunta. Não é? Eu sou crente, qual é a tua igreja? Você é pastor, ou seja, quem és tu? Você é isso, você é aquilo, tal, quem és tu? O povo se assusta quando me perguntam quem eu sou, e eu digo: eu sou um irmão, sou seu irmão. Aí depois elas me veem realizando o casamento, fazendo batismo, pregando, liderando, conduzindo uma igreja, e eles dizem: mas você é pastor, como é que você disse que era irmão? As pessoas se assustam, porque o sistema religioso causou um estrago tão grande no cérebro dela, na mente delas, que elas não conseguem enxergar as coisas claras, de forma simples. Você não vê Paulo, Pedro, esses homens poderosíssimos, batizados com o Espírito Santo, selado para o reino de Deus, dizer: eu sou o pastor. Ninguém perde tempo com isso. São irmãos. João chama de filhinhos, João chama de meus irmãos, Pedro chama de amados irmãos, Paulo chama de meus irmãos. Paulo se diz que é servo, menor do que irmão para os outros. Entenderam? Aí os fariseus religiosos perguntam: quem és tu? Assim, me dá uma carteirada aí, me mostra onde foi que tu estudou, qual foi a universidade, quem és tu, qual é a tua família, se o Sinédrio te reconhece. Tu é o enviado de César, de Roma, porque se tu for, a gente tem consideração mais do que os da própria liderança do Sinédrio, que a gente é um bajulador dos que têm dinheiro no Império Romano. Era mais ou menos isso que eles queriam saber. Aí eu pergunto para você: existe alguma diferença dos religiosos de antigamente para os de hoje? Olha, dá uma tristeza tão grande a gente olhar para a situação espiritual da igreja de hoje, que eles estão na mesma condição de cegueira espiritual do povo daquela época. Vamos para a segunda pergunta, né? A segunda pergunta, qual foi a resposta que João diz, né? João 1,20. João, e diz assim: e João confessou, ou seja, declarou sem medo, sem mentira, né? E não negou nada, e confessou: eu não sou o Cristo. Pronto. Que coisa linda. A gente conhece um homem espiritual assim, né? Ele não diz quem ele é. Olha, quem era João Batista? Somente o homem mais poderoso que houve na face da terra. Não tem ninguém que nasceu de uma mulher, e todo mundo nasceu de uma mulher, né? Não há ninguém nascido neste planeta Terra que se iguale a João. Ninguém é maior do que João, diz Jesus Cristo. Ninguém neste planeta é maior do que Jesus Cristo, maior do que João Batista, disse Jesus Cristo. Jesus disse assim: olha, sabe quem é esse homem? É o que a profecia diz, que ele é o anjo do Senhor, aquele que vai à frente limpando o caminho para quando o Cristo vier, o Messias vier, ande sem tropeçar. Ele é só isso. Já imaginou
E João não abre a boca para dizer: ei, eu sou o mensageiro do Senhor, eu sou o cara, eu sou aquele que Deus escolheu para viver, eu sou maior do que vocês tudo junto. João não diz isso. Aí hoje a gente vai falar com um pastorzinho desse de igreja, né, de subúrbio, que acabou de abrir uma igrejinha com CNPJ, só tem 10, 12 membros na igrejinha ali, abre, né, para, coitado, não estudou direito, né, mas motivado por alguma coisa, né, ele abre uma igrejinha ali, e aí agora ele vai correr para comprar uma carteira de pastor, vai pagar 1.000, 2.000, 3.000 reais para alguém ungir ele como bispo, como pastor, como apóstolo, e ele acredita naquilo, porque não é Deus que está ungindo, é um homem que ele está pagando para ungir ele, e ali para onde ele anda com a carteira de pastor, né? Coitado, não sabe ler a Bíblia, coitado, às vezes nem é alfabetizado, aí para numa blitz da polícia, ele tira a carteira do bolso e mostra: sou pastor. Veja que esse coitado, eu nem coloco a culpa nele, é o sistema que alienou. Ele passou 20, 30 anos numa igreja, recebendo carteirada de pastor, homem se vangloriando no púlpito. Aí esse pobre coitado aprendeu essa desgraça, essa mentira, esse engodo de Satanás nessas igrejas. Aí esse coitado fica apresentando, dando carteirada no povo: eu sou pastor. Coitado, não tem condição de ser nem membro, porque não conhece parte da Bíblia, mas ele é pastor. Agora, não é cristão, ele não está no Espírito de Cristo, ele está no espírito do sistema religioso, desses pastores aí, que são famosos, buscam dinheiro e poder, que amam ser elogiados, que amam ser reconhecidos, que amam ser chamados de doutor, né, de doutor pastor, de PhD, eles amam isso aí, amam, como diz Cristo, os primeiros lugares, né? Aí eles confessam aqui, ó, o testemunho, quem dá testemunho é eles: quem és tu? Aí João falou: peraí. Em outras palavras, João está dizendo: não importa quem eu sou, meu amigo. Olhe, a palavra de Deus não quer revelar João Batista, não quer revelar Moisés, não quer revelar Davi. A palavra de Deus é para revelar Deus. O Filho de Deus veio aqui na terra para revelar o próprio Deus, o Pai. Como é que eu vou dizer quem eu sou? Eu, João Batista, sou um ser humano, inferior a tudo, inferior aos anjos, inferior ao Filho, inferior ao Pai. Aí eu vou dizer quem eu sou? Qual a importância de eu dizer quem eu sou? Eu não sou nada. Mas, respondendo a você de forma mais educada, eu não sou o Cristo. Pronto. Olha que resposta. Olha esse homem espiritual. Olha a humildade deste homem. Olha o discernimento espiritual. Olha o puxão de orelha que ele está dando nessas pessoas, e eles nem se tocaram, porque é cego de pai e mãe, né? Como muitos cristãos hoje, né, coitados, que também não são culpados, estão sendo alienados por esse sistema que é terrível, terrível, terrível. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos tire as escamas dos olhos, para que a gente não entre nessa doença contagiosa do sistema religioso, né? A religiosidade com a ausência de espiritualidade, que a gente não se misture com isso. Que o Senhor nos abençoe.